Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Desejo a todos paz de Cristo em vossos corações. Enfim, queria compartilhar com vocês agora uma interpretação muito interessante a respeito da vinda de Cristo no livro de Tessalonicenses, da primeira e da segunda carta. É um assunto que vai falar muito sobre o pré-tribulacionismo. Pré-tribulação. Mais um texto, mais um versículo, mais uma palavra que você vai poder usar para sustentar essa crença, esta convicção que temos de que Cristo vai nos levar antes da grande tribulação. Amém? Bem, irmãos, lá no livro de Tessalonicenses surge uma questão seguinte, que Paulo diz o seguinte, na segunda carta, ele fala o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Irmãos, estava acontecendo uma situação lá, que o povo da igreja em Tessalônica, estava crendo, estava acreditando que o dia do Senhor, que é a grande tribulação, já havia chegado. E quem trouxe isso foram falsos mestres, né? Foram falsos mestres, inclusive forjando cartas supostamente de Paulo, né? Dizendo, veio uma carta de Paulo aqui e tal, dizendo que o Senhor já veio, que o dia do Senhor chegou e está acontecendo. Isso juntou a situação atual de Tessalônica, que estava sofrendo perseguição mesmo, estava sendo perseguida, estavam passando por uma situação difícil. Então se encaixou, olha, o dia do Senhor chegou. E bem nesse período, dá para se dizer que foi bem por ali que Paulo conta ser arrebatado, né? Conta aquele trecho lá, penso eu, né? Que ele diz, foi arrebatado e tal. E aí vem aquela carta ali e tal, o dia do Senhor chegou. E aí começa aquele fuzuê, começa aquela preocupação toda do povo, que ficou completamente alarmados, abalados, porque eles sabiam, através dos ensinamentos do próprio Paulo, que a igreja seria arrebatada antes do dia do Senhor. Então, se eles estavam crendo que o dia do Senhor já tinha chegado, significa que eles tinham ficado. Pegou a revelação? Paulo escreve o seguinte: irmãos, quanto à vinda, né, de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Aonde que é a nossa reunião com Ele? Nas nuvens, né? Nós seremos arrebatados até Ele nas nuvens e a nossa reunião vai ser ali, né? E a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar. Significa que eles estavam abalados, nem se alarmar tão facilmente. Significa que eles estavam alarmados, eles estavam abalados pelo fato de acharem que Jesus tinha voltado e eles tinham ficado. Porque muitos falsos mestres estavam dizendo que eles estavam vivendo a grande tribulação, o dia do Senhor. Então, Paulo diz, não se preocupe. Por quê?
Por que não se preocupem? Porque ele vai dizer o seguinte: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Duas coisas precisam acontecer antes que o fim dos tempos comece: a apostasia e o aparecimento do Filho do Homem. É o que ele está dizendo. Ele escreveu isso para os Tessalonicenses depois dessa situação. Então, a reação descrita por Paulo do povo de Tessalonicenses, de Tessalônica, da igreja em Tessalônica, significa que desde aquela época a igreja já acreditava que o arrebatamento iria acontecer antes da grande tribulação. Que não eram para eles estar na grande tribulação. Se eles estavam ali é porque eles ficaram, de algum modo ou outro eles ficaram. Alguma coisa eles fizeram de errado, enfim, eles perderam a volta de Cristo, eles ficaram deixados para trás. Então o povo se alarmou, o povo se abalou. Meu Deus, ficamos. Então, irmãos, esse texto aqui, essa passagem, está deixando bem clara que desde lá daquela época de Paulo, poucos anos depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja já acreditava que não iria passar pela grande tribulação. Porque se a igreja, irmãos, fosse passar pela grande tribulação, se esse fosse o ensino de Paulo, se a igreja naquela época, a igreja de Tessalônica, tivesse essa consciência de que iria passar pela grande tribulação, quando viessem esses falsos mestres dizendo que estavam no dia do Senhor, eles não iam se abalar. Pelo contrário, eles iam estar felizes, eles iam estar esperançosos. Meu Deus, vai acabar. Chegou o grande dia, é agora, pouco tempo, 7 anos e vamos embora. Se eu acreditasse que Jesus iria voltar depois da grande tribulação, irmãos, quando chegasse a grande tribulação, mas não importa se eu vou passar fome, se eu vou ter que morrer pela espada, não importa, eu ia ficar feliz, eu ia ficar alegre, porque eu já ia, em primeiro lugar, ia pensar assim: poxa, é real, chegou, tá aí o iníquo, tá aí as coisas, tá aí a grande tribulação, meu Deus, é real, é breve, agora é 7 anos, agora é 3 anos e meio e tchau. Irmãos, a igreja em Tessalônica ia sofrer perseverante, ia sofrer com esperança, ia sofrer com alegria, porque eles acreditariam que a igreja ia passar. Só que a reação deles já diz tudo. A reação deles, por eles estarem abalados e estarem abalados, né? Já diz que eles criam que não iriam participar da grande tribulação. E Paulo comprova isso dizendo: rogamos que não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós. Ou seja, ele está relatando o que estava acontecendo. Olha, não fiquem assim, não fiquem assado, né? Quer por profecia, quer por carta vinda supostamente de nós, enfim, não se deixem abalar. Entende, irmãos? Então é muito importante a gente ter essa consciência de que Paulo está dizendo claramente aos irmãos de Tessalônica que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E que se ela fosse, e que se fosse naqueles dias, primeiro ia ter que vir a apostasia e se revelar o homem do pecado, para depois vir a grande tribulação. Então, se naquela época não veio a apostasia
e nem surgiu o homem do pecado, ou seja, o anticristo, o iníquo, não teria como ter chegado à grande tribulação. Prestem atenção. No meu entendimento, Paulo não está dizendo que a igreja vai ser arrebatada depois do surgimento do anticristo, depois da apostasia. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que a grande tribulação virá depois. Mas o arrebatamento é como ladrão. O arrebatamento é em qualquer momento antes disso. Entende? Só que naquele momento a igreja estava preocupada que realmente, porque eles estavam acreditando que estavam na grande tribulação e que tinham ficado. Por isso estavam alarmados e abalados. Entende? Só que Paulo está dizendo, não, vocês não estão na grande tribulação. Não vos deixem enganar tão facilmente. Entende? Mas ele não está dizendo também que o arrebatamento vai ser depois do surgimento do anticristo e da apostasia. Ele diz que depois da apostasia e do anticristo virá a grande tribulação. Então era para o povo voltar a perseverar, a ter esperança de que eles não estavam na grande tribulação. Mas que tem que ficar vigiando, tem que ficar atento, que Jesus vem como ladrão na noite. O fato é, irmãos, que esta preocupação, esse alarde, esse abalar que a igreja de Tessalônica sentiu, era pelo fato de eles saberem que tinham ficado. Porque se a pregação de Paulo fosse, o ensino de Paulo fosse que a igreja seria arrebatada depois da grande tribulação, tu acha que eles estariam abalados? Tu acha que eles estariam tristes, perturbados? Pelo contrário, que nem eu falei, dei o exemplo, se fosse hoje e me dissessem que Jesus vai voltar depois, quando viesse a tribulação eu ia estar feliz, eu ia estar contente, eu ia estar esperançoso. E assim que a igreja de Tessalônica iria se sentir. Mas não foi assim. Foi o oposto. Comprovando que desde aquela época a igreja já sabia que iria ser arrebatada antes da grande tribulação. Espero ter sido claro. Não citei versículos, não citei aqui, porque enfim, o primeiro e o segunda carta de Tessalônica são bem curtas. É bem fácil de entender ali as questões, enfim, tá aí mais um texto, mais uma passagem que comprova, irmãos, essa afirmação que a gente faz de que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Espero ter dado mais uma edificada nos vossos corações aí. Amém.